Existe um tipo de pessoa que não percebe quando está sendo escolhida. Não porque seja ingênua, fraca ou incapaz de se defender, mas porque carrega algo silencioso, quase invisível, que manipuladores reconhecem à distância. Um traço que não aparece no rosto, nem na voz, mas no modo como reage ao sofrimento alheio. E se eu te dissesse que muitas vezes esse tipo de pessoa é admirada, respeitada, vista como forte e confiável? Manipuladores não procuram caos. Eles procuram previsibilidade emocional. Procuram pessoas que tentam entender antes de julgar, que explicam o comportamento do outro, que sentem culpa rápido demais. Pessoas que se perguntam se exageraram, mesmo quando foram feridas. O perigo não está na fragilidade. Está na disposição constante de se adaptar. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação vaga de estar sempre cedendo um pouco mais, de justificar atitudes que no fundo incomodam, de pensar, ele não fez por mal, ela teve uma infância difícil, eu consigo lidar com isso. E enquanto você racionaliza, alguém observa, aprende, ajusta o controle. O que torna tudo mais perturbador é que nada começa de forma agressiva. Não há ameaça explícita, não há violência evidente. Existe atenção, escuta, espelhamento, um interesse quase reconfortante. O manipulador oferece exatamente o que você valoriza: conexão, validação, intensidade emocional. E você sente que finalmente foi visto. Mas essa escolha não é romântica, é estratégica. Pessoas com empatia elevada emitem sinais claros. Elas toleram desconforto emocional por mais tempo, evitam conflito, assumem responsabilidade pelo clima da relação. São excelentes em manter vínculos, mesmo quando isso custa a própria estabilidade. Se você já sentiu que alguém parecia normal demais, calmo demais, interessado demais, talvez este vídeo ajude a entender o porquê. Porque a pergunta que realmente importa não é quem são os manipuladores. É porque certos perfis continuam cruzando o caminho deles, sem perceber. E quando você percebe, o vínculo já existe, a dúvida já foi instalada, e sair parece mais doloroso do que ficar. É assim que o controle começa. Não com força, mas com silêncio, confusão e tempo lento, contínuo e quase impossível de notar. Existe um equívoco persistente quando se fala em manipulação. A ideia de que apenas pessoas frágeis, inseguras ou emocionalmente dependentes se tornam alvos. Na realidade, o perfil mais atraente para manipuladores é funcional, competente e confiável. São pessoas que resolvem problemas, escutam com atenção, mantêm a calma sob pressão e assumem responsabilidades quando outros recuam. Para um predador social, isso não é ameaça, é oportunidade. Esse perfil invisível compartilha um conjunto específico de sinais: alta empatia cognitiva, tendência a explicar comportamentos, baixa tolerância ao conflito aberto e um senso interno de dever emocional. Não é submissão, é compromisso. A pessoa acredita que relações exigem esforço, paciência e tradução emocional. Ela aprende cedo a manter o equilíbrio do ambiente, mesmo que isso signifique engolir desconfortos. Com o tempo, esse padrão se torna previsível. Manipuladores observam previsibilidade como um mapa. Eles testam limites com pequenos pedidos, comentários ambíguos, atrasos calculados. Avaliam a resposta. Se encontram alguém que negocia consigo mesmo antes de dizer não, o jogo começa. Não há pressa. Há leitura. Cada concessão vira dado. Cada explicação oferecida vira permissão implícita. Outro traço comum é a autocrítica elevada. Diante de um atrito, o alvo revisa a própria conduta primeiro. Pergunta-se se exagerou, se interpretou mal, se poderia ter sido mais compreensivo. Esse movimento interno cria uma assimetria perigosa. Enquanto um lado questiona a própria percepção, o outro consolida controle. A dúvida funciona como anestesia psicológica. Importante notar: força emocional não protege contra a manipulação. Às vezes, aumenta o risco. Pessoas resilientes suportam mais tempo em ambientes confusos porque acreditam que conseguem administrar. Confundem resistência com maturidade.
O manipulador se beneficia dessa resistência prolongada, oferecendo recompensas intermitentes que reforçam a permanência. O perfil invisível não busca poder, busca coerência. Quer que as coisas façam sentido, e quando não fazem, tenta organizar. Esse impulso organizador é explorado. A relação se transforma em um quebra-cabeça que só você tenta resolver. Enquanto isso, o outro observa em silêncio, ajustando peças, certo de que você continuará tentando. Há ainda um detalhe raramente discutido: o valor social atribuído a esse perfil. Ele é elogiado por ser compreensivo, adulto, racional. Recebe confiança, segredos, expectativas. Esse reconhecimento reforça o papel e dificulta a ruptura, porque sair parece trair a própria identidade. O manipulador sabe disso e se apresenta como alguém que depende, que precisa, que sofre. Assim, qualquer tentativa de afastamento soa como abandono. O alvo permanece para ser coerente com quem acredita ser, não por medo explícito, mas por lealdade a um ideal interno que foi cuidadosamente acionado. Esse é o ponto cego que mantém o ciclo funcionando por tempo suficiente para causar danos profundos. E quando percebe, a lógica já foi invertida e a saída parece injusta demais. A empatia, quando observada de fora, parece apenas uma virtude, algo associado à maturidade emocional, inteligência social, humanidade. Mas na dinâmica da manipulação, ela se transforma em uma abertura silenciosa. Não porque seja fraca, mas porque cria acesso. Pessoas altamente empáticas não apenas sentem o outro. Elas tentam compreendê-lo por dentro, traduzir suas contradições, justificar seus desvios. Esse movimento interno, constante e automático, é exatamente o que manipuladores aprendem a explorar. Existe uma diferença crucial entre empatia afetiva e empatia cognitiva. A afetiva sente, a cognitiva entende. Manipuladores não buscam quem sente demais, mas quem entende demais. Quem consegue explicar comportamentos nocivos sem precisar confrontá-los. Quem transforma sinais de alerta em hipóteses psicológicas. Ele age assim porque sofreu. Ela reage assim porque tem medo. Cada explicação é um amortecedor. Cada compreensão reduz a urgência de se proteger. O cérebro empático responde ao desconforto alheio como se fosse responsabilidade própria. Há ativação de áreas ligadas à culpa antecipatória. Isso cria um impulso quase automático de reparar, acalmar, manter o vínculo. O manipulador percebe isso cedo. Ele aprende quais histórias ativam sua compaixão, quais fragilidades despertam seu cuidado. Não é necessário mentir muito. Basta selecionar o que mostrar. Outro ponto crítico é a confusão entre empatia e tolerância. Pessoas empáticas tendem a permanecer mais tempo em situações ambíguas, porque acreditam que compreender é o primeiro passo para resolver. O problema é que a manipulação não busca resolução, busca extensão. Quanto mais tempo você permanece tentando entender, mais dados oferece. Suas reações viram manual. Seu silêncio vira permissão. Há também o fenômeno da inversão emocional. O manipulador apresenta sofrimento, e você passa a regular o ambiente emocional da relação. Ajusta palavras, evita temas, administra tensões. Aos poucos, sua empatia deixa de ser ponte e vira obrigação. Você sente que sair causaria dor, que impor limites seria crueldade. Esse é o momento em que o cuidado se torna prisão psicológica. Importante notar: empatia elevada costuma vir acompanhada de imaginação emocional. Você consegue se colocar no lugar do outro com facilidade. Visualiza cenários, consequências, perdas. Isso torna a decisão de se afastar mais pesada, mais dramática. O manipulador não precisa impedir sua saída. Ele só precisa garantir que você imagine o impacto dela. Com o tempo, a empatia deixa de ser escolha e se transforma em reflexo. Você se antecipa às necessidades do outro, ajusta expectativas, diminui a si mesmo e, enquanto acredita estar sendo humano, alguém está apenas se beneficiando da sua previsibilidade emocional. A pergunta desconfortável não é se a empatia é perigosa. É quando ela deixa de ser virtude
e passa a ser acesso irrestrito, porque no momento em que compreender o outro custa sua própria clareza, algo essencial já foi atravessado. E quem aprende a entrar por essa porta, raramente sai sem levar algo que não lhe pertence. Manipulação raramente começa com abuso explícito. Ela se instala como um ruído baixo, quase imperceptível, que vai sendo incorporado à rotina emocional. No início, tudo parece normal. Há interesse, atenção, uma sensação de sintonia em comum. O manipulador observa como você reage ao afeto, ao silêncio, à frustração. Cada resposta é um teste discreto, nunca agressivo demais para provocar ruptura. O primeiro passo é o condicionamento positivo. Pequenas validações, elogios pontuais, momentos de proximidade intensa. Não são constantes, são calculados. O cérebro humano responde fortemente ao reforço intermitente, o mesmo princípio usado em jogos de azar. Quando a recompensa é imprevisível, o esforço aumenta. Você tenta entender o padrão, ajustar o comportamento, recuperar a conexão inicial. Em seguida, surge a confusão sutil. Comentários ambíguos, mudanças de humor não explicadas, distanciamentos repentinos. Nada grave o suficiente para justificar confronto direto. Quando você pergunta, recebe respostas vagas ou inversões leves. Você está sensível. Não foi isso que eu quis dizer. O objetivo não é negar a realidade, mas torná-la instável. Nesse ponto, você começa a revisar a própria percepção. Procura coerência onde não existe. Ajusta expectativas para evitar novo desconforto. Esse é o início do gaslighting leve, quase educado, que não destrói a confiança de uma vez, apenas a desloca. Aos poucos, você confia menos no que sente e mais no que o outro explica. O condicionamento avança quando o manipulador associa alívio emocional à própria presença. Depois de tensão, ele oferece calma. Depois de dúvida, oferece clareza. Seu sistema nervoso aprende uma sequência: desconforto seguido de recompensa. Isso cria dependência emocional, não por carência, mas por aprendizado fisiológico. O corpo se adapta antes da consciência. Enquanto isso, limites vão sendo redesenhados. O que antes incomodava passa a ser tolerado. O que antes era inaceitável ganha justificativa. Você não percebe uma mudança brusca, apenas uma série de pequenas concessões que parecem razoáveis isoladamente. Somadas criam um novo normal. O aspecto mais perturbador é a ausência de urgência. Nada explode, nada grita. A manipulação prospera na lentidão. Quanto mais tempo passa, mais difícil identificar o ponto exato em que algo se perdeu. E quando você tenta localizar o início, já está emocionalmente investido demais para sair sem questionar a própria sanidade. É assim que o controle se consolida, não por força, mas por repetição, não por medo explícito, mas por adaptação contínua. Quando você finalmente sente que algo está errado, a relação já condicionou suas reações. E a pergunta que surge não é: por que isso aconteceu? Mas em que momento eu comecei a aceitar? Esse processo não depende de malícia evidente, apenas de repetição suficiente para moldar respostas. O cérebro aprende rápido aquilo que reduz dor e preserva vínculo. Por isso, sinais de alerta passam a parecer exageros. A adaptação vira virtude. A flexibilidade vira silêncio. E quando alguém de fora aponta o desequilíbrio, você defende a relação com argumentos que nunca usaria para se defender a si mesmo. Mesmo quando o custo interno cresce, invisível, constante, silencioso, cumulativo, profundo, desgastante, diário, contínuo. Nenhuma manipulação acontece no vazio. Ela se ancora em algo que já existe. Feridas antigas, padrões emocionais aprendidos cedo, formas silenciosas de adaptação que um dia foram necessárias para sobreviver. O manipulador não cria essas estruturas. Ele apenas as reconhece e as utiliza como mapa. E quanto mais invisível esse mapa para você, mais preciso ele se torna para o outro. Pessoas que atraem manipuladores costumam ter aprendido, muito cedo, que estabilidade emocional não era garantida. Pode ter sido uma infância imprevisível,
cuidadores instáveis, afeto condicionado ao bom comportamento ou à maturidade precoce. Em muitos casos, não houve trauma explícito, apenas a sensação constante de que era preciso se ajustar. Ler o ambiente. Antecipar humores. Evitar ser um problema. Esse aprendizado cria adultos altamente funcionais. Pessoas que lidam bem com tensão, que não entram em pânico facilmente, que suportam desconforto psicológico por longos períodos. O problema é que o cérebro não diferencia mais o que é adaptação saudável do que é repetição de um padrão antigo. Quando surge alguém emocionalmente caótico, mas familiar, algo interno reconhece o cenário, não como ameaça, mas como território conhecido. O manipulador percebe isso no ritmo da conversa, nas pausas, na forma como você responde a conflitos. Ele nota que você explica demais, que se responsabiliza rápido, que tenta manter a harmonia mesmo quando isso custa energia. Ele entende que você já ocupou, em algum momento da vida, o papel de regulador emocional. E esse papel pode ser reativado com facilidade. Há também a normalização do esforço unilateral. Pessoas com esse histórico tendem a acreditar que relações exigem sacrifício contínuo, que amar é insistir, que desistir cedo é sinal de imaturidade. Essa crença não surge do nada. Ela é construída em ambientes onde ir embora não era opção, apenas adaptação. O manipulador se beneficia disso ao se apresentar como alguém difícil, quebrado, em processo. Outro ponto crucial é a tolerância a migalhas emocionais. Quando o afeto foi inconsistente no passado, pequenas demonstrações ganham peso exagerado. Um elogio pontual, um pedido de desculpas tardio, um momento de vulnerabilidade sincera parecem provas suficientes de mudança. O cérebro associa escassez a valor, e o manipulador aprende a dosar exatamente o suficiente para manter você investido. Esse mapa emocional também inclui medo de abandono invertido. Não o medo de ser deixado, mas o medo de deixar. A ideia de causar dor, de ser injusto, de repetir padrões negativos, ativa culpa intensa. O manipulador explora isso ao se posicionar como vítima potencial da sua autonomia. Sua saída passa a parecer crueldade, não autocuidado. Com o tempo, você não reage apenas ao presente, mas a camadas antigas que foram tocadas sem aviso. A relação atual se mistura com histórias não resolvidas. E o que parece amor, compromisso ou paciência, muitas vezes, é apenas repetição. O mais inquietante é perceber que enquanto você tenta curar o outro, revive silenciosamente versões antigas de si mesmo. E quanto mais tenta consertar, mais profundo fica o vínculo. Porque agora, não é só sobre a relação. É sobre provar, mais uma vez, que você consegue suportar, mesmo quando isso cobra um preço interno que ninguém vê, mas que se acumula, lentamente, em silêncio, até virar exaustão emocional crônica. O manipulador raramente se apresenta como vilão. Ele surge como alguém funcional, articulado, muitas vezes carismático. Sabe observar antes de agir. Aprende rápido o que funciona em cada pessoa. Não depende de força, nem de imposição. Seu território é psicológico. Seu instrumento principal é a leitura emocional precisa, quase clínica, do outro. Esse tipo de predador social não é necessariamente violento, impulsivo ou caótico. Pelo contrário, costuma ser calmo, estratégico, capaz de esperar. Ele entende que controle duradouro exige paciência. Por isso adapta o comportamento conforme o ambiente. Ajusta discurso, postura, intensidade emocional. Usa máscaras diferentes para pessoas diferentes, sem conflito interno aparente. Um traço central é a ausência de empatia genuína. Isso não significa incapacidade de compreender emoções, mas ausência de envolvimento afetivo real com elas. O manipulador entende como você se sente, mas não sente com você. Essa diferença é crucial. Enquanto você reage emocionalmente, ele reage funcionalmente. Analisa, calcula, escolhe a melhor resposta para manter vantagem. Essa ausência cria liberdade estratégica. Ele não se sente culpado ao omitir, distorcer ou inverter situações.
Não porque seja cruel o tempo todo, mas porque não experimenta o peso emocional das consequências. Onde você hesita, ele avança. Onde você se questiona, ele consolida a posição. Outro aspecto importante é a simulação emocional. O predador social aprende quais emoções geram vínculo: vulnerabilidade, arrependimento, medo de abandono. Ele performa essas emoções quando necessário, não de forma teatral, mas suficiente para gerar resposta. Um pedido de desculpas no momento certo, uma história de sofrimento bem colocada, um silêncio calculado. Tudo serve para reposicionar você no papel de cuidador, diferente do que se imagina. Esse tipo de pessoa não busca apenas controle, busca eficiência relacional. Quer obter o máximo com o mínimo de investimento emocional real. Por isso, prefere alvos que se doam espontaneamente, que oferecem compreensão, paciência e energia, sem exigir reciprocidade equivalente. Você facilita o processo. O predador social também se beneficia da aparência de normalidade. Ele trabalha, socializa, mantém rotinas. Não chama a atenção negativa. Isso dificulta que você valide sua própria percepção quando algo parece errado. Afinal, ele é tão funcional, tão educado, tão coerente. A dissonância entre comportamento público e impacto privado confunde e paralisa. Há ainda a habilidade de inverter papéis. Quando confrontado, ele pode se apresentar como incompreendido, atacado, injustiçado. Transforma limites em agressão, questionamentos em perseguição. Você passa a se explicar por tentar se proteger. Esse é um movimento clássico de manutenção de poder. Com o tempo, a relação deixa de ser encontro e vira gerenciamento. Você administra emoções, expectativas, conflitos. Ele administra você. E faz isso sem pressa, sem barulho, sem sinais óbvios. Porque o verdadeiro predador não corre atrás. Ele espera que você se aproxime, se ajuste, se ofereça. O mais perturbador é que, externamente, nada parece errado. Internamente, você se sente cada vez menor, mais confuso, mais cansado. Enquanto isso, ele permanece intacto, funcional, no controle. Esse contraste não é acidente. É o resultado de uma dinâmica onde apenas um lado paga o custo emocional real. E quando você começa a perceber isso, o vínculo já foi moldado para dificultar qualquer ruptura sem culpa, dúvida e desgaste profundo. A manipulação mais eficaz não depende de cegueira intelectual, mas de adaptação psicológica progressiva. Você não percebe porque o processo não exige que você ignore a realidade, apenas que a reorganize internamente. O cérebro humano é extremamente habilidoso em normalizar aquilo que se repete. Quando uma situação se mantém por tempo suficiente, ela deixa de parecer estranha e passa a parecer familiar. E familiar para o cérebro significa seguro. No início, os sinais são pequenos demais para justificar alarme. Um comentário deslocado, um silêncio fora de hora, uma inversão sutil de responsabilidade. Nada que, isoladamente, pareça grave. O problema é cumulativo. Cada episódio é arquivado como exceção. Você cria narrativas explicativas para manter coerência. Foi um dia ruim, não quis dizer isso. Eu também errei. A percepção não desaparece. Ela é reeditada. Outro fator central é o investimento emocional já feito. Quanto mais tempo, energia e identidade você deposita na relação, mais difícil se torna questioná-la sem questionar a si mesmo. Admitir que algo está errado implicaria reconhecer que você permaneceu onde não deveria. O cérebro evita essa dor cognitiva. Prefere ajustar a interpretação do presente a revisar decisões passadas. Há também o papel da esperança. Manipuladores sabem oferecer pequenas provas de melhora nos momentos críticos. Um gesto, uma conversa, uma promessa. Isso reativa o vínculo e redefine o problema como fase transitória. Você passa a esperar o retorno de algo que existiu no início, sem perceber que aquilo também fazia parte do condicionamento. A esperança se torna ferramenta de contenção. Além disso, existe a dissociação leve. Para continuar funcionando,
Você separa o desconforto emocional da narrativa consciente. Age como se estivesse tudo bem enquanto sente que algo está errado. Esse desalinhamento interno gera confusão, mas também permite continuidade. É um mecanismo de sobrevivência. O problema é que ele prolonga a exposição. A manipulação também se beneficia da ausência de validação externa. Muitas dessas dinâmicas acontecem em silêncio, sem testemunhas claras. Quando você tenta explicar, parece exagero. As palavras não capturam a sensação. E a dúvida retorna. Talvez eu esteja interpretando demais. Esse isolamento perceptivo mantém o ciclo. Outro ponto crítico é a identidade construída em torno de ser compreensivo, racional, equilibrado. Reconhecer manipulação ameaça essa autoimagem. Parece contradizer quem você acredita ser. Então você insiste, ajusta mais um pouco, aguenta mais um pouco, até que o custo interno se torne impossível de ignorar. Você não percebe porque foi treinado, ao longo da relação, a duvidar do próprio desconforto, porque aprendeu a priorizar a estabilidade do vínculo sobre a clareza emocional, porque confundiu adaptação com maturidade. E quando a percepção finalmente emerge com força suficiente, ela vem acompanhada de exaustão, culpa e medo da ruptura. Nesse ponto, a pergunta já não é mais: isso é saudável? Mas, como sair sem destruir tudo? E essa mudança de pergunta revela o quanto o controle já avançou sem precisar ser declarado. O custo da manipulação não aparece de forma dramática. Ele se infiltra. Começa como cansaço emocional, uma sensação vaga de estar sempre em alerta, sempre calculando. Você acorda já pensando no clima da relação. Ajusta o tom de voz. Revisa mensagens antes de enviar. Pequenas decisões passam a exigir esforço desproporcional. O corpo percebe antes da mente. Com o tempo, surge a confusão de identidade. Você já não sabe exatamente o que sente, apenas o que precisa administrar. Emoções espontâneas são filtradas. Reações naturais são suprimidas para evitar tensão. Aquilo que antes era intuição vira ruído. E quanto menos você confia nela, mais depende da validação externa para se orientar. A culpa se instala como fundo permanente. Culpa por pensar em sair. Culpa por se incomodar. Culpa por imaginar que talvez esteja exagerando. Essa culpa não surge porque você está errado, mas porque foi condicionado a associar limite com dano. Qualquer tentativa de se proteger soa egoísta. O manipulador raramente precisa reforçar isso. O mecanismo já funciona sozinho. Há também a erosão da energia vital. Você se sente drenado, sem saber exatamente por quê. Atividades que antes davam prazer perdem cor. O foco diminui, o sono se fragmenta. O sistema nervoso permanece em estado de vigilância leve, constante. Não é ansiedade explícita, é desgaste contínuo. Um cansaço que não se resolve com descanso. Outro efeito profundo é a perda de perspectiva. A relação ocupa espaço mental excessivo. Problemas externos parecem menores ou irrelevantes. Você gira em torno da mesma dinâmica, tentando entender, ajustar, corrigir. A vida vai se estreitando. E isso acontece sem que você perceba o momento exato em que deixou de expandir para apenas manter. Quando o corpo começa a sinalizar com mais força, tensão muscular, irritabilidade, lapsos de memória, você tenta racionalizar. Procura causas externas. Trabalho, rotina, estresse. Raramente associa ao vínculo, porque isso exigiria questionar algo que já se tornou central. O custo continua sendo pago em parcelas invisíveis. O mais cruel é que esse preço não é reconhecido socialmente. Não há marcas visíveis. Não há narrativa clara de vítima. Apenas alguém que parece funcional, mas se sente internamente esvaziado. E quanto mais tempo isso dura, mais difícil se torna lembrar de quem você era antes da adaptação constante. Nesse ponto, o problema já não é apenas a manipulação em si, mas o quanto você se afastou de si mesmo para sustentá-la. E recuperar isso exige algo que o manipulador sempre tentou evitar: clareza suficiente para aceitar que o custo já foi alto demais.
Talvez o mais perturbador em tudo isso não seja descobrir que manipuladores existem. Isso, em algum nível, sempre soubemos. O verdadeiro desconforto surge quando percebemos o quanto eles dependem de características que aprendemos a valorizar em nós mesmos. Empatia, paciência, capacidade de compreender o outro. Aquilo que parecia virtude absoluta também pode se tornar porta aberta quando não é protegida por limites claros. Não se trata de se tornar frio, desconfiado ou fechado. Trata-se de reconhecer que nem toda dor merece acesso irrestrito à sua energia emocional. Nem toda história exige que você fique. Nem toda relação que começou intensa precisa ser mantida a qualquer custo. A maturidade emocional não está em suportar tudo, mas em saber quando algo deixou de ser troca e virou desgaste. O problema nunca foi sentir demais. Foi sentir sozinho. Enquanto você explicava, ajustava e sustentava, o outro apenas ocupava o espaço oferecido. E isso não é amor, nem conexão. É assimetria. Talvez a pergunta final não seja como identificar manipuladores, mas por que aprendemos a confundir adaptação com virtude? Porque enquanto você tenta ser compreensivo o tempo todo, alguém aprende que pode atravessar seus limites sem consequências. Se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre a mente humana, inscreva-se. Aqui nós exploramos o que quase ninguém quer enxergar.